Olá, tudo bem? Vamos falar hoje sobre a verdadeira cocriação, que é a cocriação de verbos. É porque a falsa cocriação aí ficou aí muito fragmentada essa ideia de você com Deus e tudo mais, você tem que ficar muito no degrau de pedir para Deus e tudo mais. Mas isso é uma estratégia do ego e parcialmente uma estratégia até mesmo de mestres e hierarquias para te deixar muito no degrau de pedinte, para te deixar muito sem poder. Mas já como diria Jesus, vós sois deuses, né? E farão o que faz, farão muito mais. E vamos lá, vamos à verdadeira cocriação de verbos. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E depois, todas as coisas foram criadas e o verbo se fez carne. Ou seja, cada ser humano é um Deus, é um verbo encarnado, ele só precisa relembrar disso, redespertar, relembrar, lembrar disso. A gente precisa lembrar que somos deuses. E acontece que o meu verbo, ele cocria e recocria a realidade com outros verbos, que também não só são seres humanos, mas também são animais. São seres vegetais, seres minerais, os átomos, e até outros seres que existem por aí, que eu ainda não sei quais são. E acontece que, vamos agora falar de um ponto de vista um pouco mais científico, tecnológico, que é isso que importa nessa cronologia que essa gravação está sendo feita. Existe no conceito da computação gráfica, conceito que diz a render farm, né? Que é uma fazenda de renderização. Exatamente, ou seja, vários computadores são usados, são convocados, são empregados para renderizar uma imagem ou renderizar uma animação em vídeo, né? Para processar, para criar toda essa animação. E acontece que cada um de nós não deixa de ser um biocomputador. Pode ser meio frio isso, mas é um biocomputador. A nossa alma está ali, o nosso espírito está aqui nesse nosso corpo. E acontece que meu verbo, esse meu biocomputador, renderiza ou co-renderiza, né? Co-cria a realidade, co-recria, co-renderiza, co-renderiza, co-re-renderiza, né? A realidade, né? Tudo. E acontece que, por exemplo, todo mundo sabe que por exemplo, estou vendo aqui meu jardim. Ou essa planta aqui que eu estou vendo aqui, que vocês não estão vendo, mas eu estou vendo. Todo mundo sabe que aquela planta, né, tem aquela forma. Todo mundo meio que concordou com aquilo. Todo mundo consegue perceber aquilo. Todo mundo está criando aquela imagem e está recriando aquela imagem. Todo mundo dá sua própria energia pela sua própria consciência. Todo mundo concorda que ela tem imagem. Porém, alguns têm umas percepções diferentes. Aquela planta tem um significado para mim, que tem um significado diferente para fulano. Mas tem gente que consegue ver a aura daquela planta. Aí pode ter outras percepções, outras camadas a respeito de um mesmo objeto, de um mesmo ser, de uma mesma coisa. E acontece que tudo que é criado aqui, de alguma forma, foi um acordo de vários verbos, de vários e de muitos verbos aqui. Verbos de seres horas bem poderosos, horas não poderosos, de supostos mestres e supostos não mestres, né? De magos negros e magos brancos, de magos negros e de magos brancos, né? E assim, de magos e magos, seres e seres. Porém, existem cocriações mais particulares que se envolvem os relacionamentos, né? Acontece que eu não estou sozinho aqui nesse mundo, né? Então eu tenho meus relacionamentos, eu me relaciono com determinadas pessoas na minha vida. Eu escolho me relacionar, me conectar com várias pessoas. Eu tenho essa liberdade neurológica, neurorelacional, de me conectar com as pessoas. Desconectar e reconectar, reatar laços, atar laços, desfazer laços e tudo mais. Eu tenho essa liberdade. A própria justiça, a própria ciência, o próprio raio da morte
estão atuando nisso tudo mais. Né? E, às vezes, nessa cocriação de verbos, a gente pode ter durante a nossa rotina, né? Não sei se eu estou explicando bem, mas ao longo de nossa rotina a gente pode estar, por exemplo, quando eu estou aqui lendo um livro, ou imaginando, ou fazendo atividade física, às vezes eu posso ter um momento que eu meio que espareço, às vezes eu olho para o nada, ou às vezes parece que vem um vislumbre de uma coisa, de um futuro próximo, ou de médio a longo prazo, e daí então nesse futuro parece que eu consigo meio que ver uma profecia a respeito de algo que vai acontecer daqui a alguns meses, ou daqui a alguns anos, ou daqui a um ano. É nesse momento que está acontecendo as famosas negociações ou acordos ou cocriações no próprio Tribunal da Justiça Divina, lá nas dimensões superiores, né, para que sejam desdobradas até aqui, para desdobrar aqui, para alterar parte do todo aqui do planetário, né, para alterar certas vidas, certos eventos, acontecimentos, certas vidas, certos humanos aí que entram em acordo, eles vão criando, a gente vai criando coisas juntos lá para frente, vai fazendo vários acordos, né? É que nem as pessoas que têm uma agenda, né? Em tal data vai ter tal aniversário, papapá. Já está acontecendo já. Hoje, nesse exato momento, já está acontecendo outras criações, já está, às vezes já pode estar vindo já informações fragmentadas como índices proféticos do que vão acontecer. E nesse momento está acontecendo as várias cocriações de verbos, né, de pessoas. E acontece que aí que começam as negociações, as famosas operações científico-matemáticas judiciais ali do universo que vai determinar o que vai acontecer. As negociações, né? E acontece que essas negociações são que nem contratos, né, que a gente faz. Contratos, acordos e tudo mais. Onde cada um onde as cláusulas, né, vão ser definidas. Os ensaios vão ser definidos, né? O script da peça está sendo definido, está sendo ensaiado, está sendo alterado. E logo, quem tiver mais energia, isso é muito importante, quem tiver mais poder, mais energia, vai ter maior poder de negociação. Vai ter realmente as suas ele que vai impor mais suas cláusulas, mais suas condições do que outros. Porém, graças a Deus, que o universo ele tenta ser o mais justo com todos, né? Ele não vai deixar a pessoa mandar 100% numa situação. A pessoa não vai dominar a situação, não vai acontecer 100% do jeito que um universo extremamente poderoso vai querer. Algumas coisas ele vai ter que ceder, né? Pelo menos uns 3% ou mais ainda vai acontecer de acordo com o que o outro universo impôs de condição nessa negociação. Então é por isso que é muito importante você ficar poderoso, você ter bastante energia mental, bastante energia espiritual, bastante energia emocional, enfim, energia chi, prana, energia mesmo, consciência, poder. Isso implica em você praticar muita meditação para você obter esse poder, para você obter energia, muitos pranayamas também para você despertar mais poder, para você potencializar com a tua própria energia sexual, com a própria energia do sêmen, né, o teu pensamento, para que o seu pensamento seja forte o suficiente. Você primeiro tem que estar alinhar mesmo o teu corpo, né, usar essa força, transformar o esperma em energia para praticar o Arcano-ZF, para que tua mente seja poderosa, para que você tenha um pouco mais de poder, de influência ao redor. Isso acontece, né? E daí você usar esse verbo conscientemente para você criar o verbo junto com a tua força sexual. Falando em termos crísticos, bíblicos, né? Usar o João Batista com a força de Pedro, né? Que é a pedra filosofal, né? E tudo mais. E é extremamente verdadeiro esse conhecimento, porque eu comecei a compreender esse conhecimento em 2020. Hoje estamos em 2024. Hoje é dia 28 de 2024, não, 27, 28, 29 de
2024, na verdade, né? E exatamente isso, por isso da importância de você ficar poderoso. Mas tome cuidado para você não ficar poderoso de forma egoísta, mas você precisa ficar poderoso sim, para você poder negociar melhor, para você impor um pouco mais suas condições. Para que seja assim o mais próximo do ideal, aquele que a gente tem um conceito de ideal, né, que é o 50-50%, sabe? 50% eu e 50% você. Para que eu não ceda muito e para que você também não ceda muito. Para que você não se imponha muito e para que o outro não se imponha muito. Para que a gente chegue sempre num consenso, né, justo, uma conciliação justa. Então é exatamente isso que a gente tem que se atentar para essa cocriação dos verbos. Porque aquilo que eu falei no começo, né, um bando de espiritualizados, que é um egrégor inteiro de espiritualizados, acho que é você e Deus. Não, na verdade você é um Deus, você tem a força de Deus para usar. Você é um Deus, você é um homem, ele já é Deus, né? O homem já é Deus mesmo, ele tem essa força divina, ele tem esse verbo já, o poder desse verbo encarnado, que ele deve e merece, tem o direito e o dever de usar, né? Claro que há, mas tem a justiça divina, porque todos nós somos justiça divina, tudo somos nós. Deus somos nós, né? Aquela pedra somos nós, né? Tudo somos nós. Tudo está dentro da gente, né? Todos os poderes estão dentro da gente. Somos todos os poderes, né? E tudo mais. Porque se você acha que é você e Deus, você já está se separando e você já está delegando a tua força para Deus. E daí qualquer pessoa aí, você vai jogar, você delega para qualquer coisa. Ah, então você vai aceitar qualquer coisa que Deus colocar na sua vida. Não é bem assim, tá? Em alguns momentos a gente tem que ter desapego, mas nem sempre. Você é Deus, vós sois deuses e farão o que faço e farão muito mais. Como já dizia Jesus, que muitos endeusificaram ele bastante, né? Exatamente, somos deuses. Vamos fazer o que ele fez e vamos fazer muito mais ainda. Porque a gente precisa evoluir quanto à humanidade. Fazer mais do que faço. Farão o que faço e farão muito mais. A gente precisa evoluir. A gente precisa evoluir mesmo. Bom, acho que eu já falei demais aí. Mas essa é a cocriação. Cocriação de verbos. Um grande abraço. Tchau.